você conhece alguém que esse tema vai melhorar os relacionamentos, vai melhorar lidar com as suas emoções, consigo mesmo, manda para ela aqui o aviãozinho para ela participar, manda para ela em termos de compartilhamento, porque é muito importante, gente, entender o primeiro passo, trazer a consciência para poder saber lidar, sair da situação. Porque muitas vezes nós vamos ver aqui que as pessoas nem têm consciência de que estão com os problemas. Se você não tem consciência que está com um problema, como é que você vai solucionar? Então você tem que ter a consciência do problema, você tem que ter a consciência que existe como solucionar e tem que conhecer a forma, o produto, como se adequar a solução a você, ser adequada a você. Então são etapas. Então, bem-vinda, Roselaine, bem-vinda quem está aqui mais para cima. Então é isso, gente. Então, conhecimento sobre pessoas, uma comunicação poderosa muda o seu estado emocional, muda a sua relação, muda os seus resultados profissionais, porque nós a todo tempo nos conectamos com pessoas, né? Então assim, se você não se conecta bem com pessoas, não se relaciona bem consigo mesmo, você não sabe lidar, você vai ter dificuldade para vender, para ter uma conexão na venda, você vai ter dificuldade de liderar, tanto a si quanto ao outro, porque é na comunicação que nós influenciamos a liderança. E vai ter dificuldade em relacionamentos, não vão ser harmoniosos, às vezes em casa, com o pai, com o filho, com o marido, com a esposa. Vai ter aquele desentendimento que vai para os dois polos, né? Ou então você tem aquela intensidade emocional que é demasiada, ou então às vezes tem mesmo assim o afastamento, a não comunicação, que é o a falsa paz, que na realidade é somente não estar conectado. Então é um tema poderoso, é um tema que traz para nós uma satisfação pessoal gigante, que nos traz felicidade. O ser humano é um ser social. Essa conexão faz parte da gente, faz parte do nosso ser. E se nós estamos afastados dessa conexão, por grandes desafios, por experiências de vida que nos deixaram marcas, que nos deixaram uma percepção às vezes equivocada de como agir mediante as situações, ou que estamos analisando somente na nossa lente, pelo nosso mapa de mundo, isso vai prejudicar as conexões. E hoje aqui eu vou falar dos cinco maiores inimigos, verdadeiros sabotadores de bons relacionamentos, de relacionamentos poderosos, com uma comunicação poderosa de influência, de eficácia, onde se fala, o outro ali recebe a mensagem, você retorna na sua comunicação para ver se houve o entendimento, ou seja, flui. Onde a comunicação flui, a conexão na linguagem poderosa do amor. Então, esses inimigos, esses cinco sabotadores, muitas vezes não deixam nem você ver que não tem uma conexão poderosa. Você está tão afastado, tão dentro de um desses pontos, que você não enxerga mais. Ou se enxerga, mas não enxerga uma maneira de fazer diferente. Ou se enxerga, acha que não é o momento, não é para você. Então, vamos lá? O primeiro dos sabotadores é a prepotência. Sabe aquela pessoa arrogante, aquela pessoa que só o ponto de vista dela tá certo, que ela tem razão em tudo, que ela comunica, mas na percepção dela, ela é ótimo pai, ótimo gerente, ela é ótimo gestor, ele é ótimo em tudo. Só que você vai conversar com as pessoas à volta dessa pessoa, a percepção dos outros é diferente. Porque a prepotência é tão elevada que muitas vezes ele nem está percebendo a resposta do outro. Ele só comunica, é mão única, da maneira dele.
dele, do jeito dele. O outro que se adeque a que ele está falando, porque a verdade é única do ponto de vista dele. Então, como é que vai existir um bom relacionamento se a via é única? Se o outro não tem voz, se o outro não pode participar, se o outro não pode demonstrar sua visão de mundo, se não se pode chegar a um consenso do que realmente é diferente e da parte que os dois compartilham, que é o ideal, o ganha-ganha, o bom para os dois, então vai prejudicar os relacionamentos, vai prejudicar a comunicação. Ela é uma comunicação unilateral, não é uma comunicação engajada, não é uma comunicação conectada, não é uma comunicação poderosa. É usado a autoridade, o poder, a força para que o outro faça aquilo. Mas do momento que você não está olhando, o outro não vai seguir, porque ele não compartilha das suas ideias. Ele só segue por medo. Ele só segue porque é obrigado, ou se vê obrigado daquela forma. Mas a maneira que não é a melhor maneira, porque é aquele famoso chefe, né? Os colaboradores só funcionam no chicote. Virou os olhos, as pessoas não fazem. Então, essa não é uma maneira de lidar com pessoas, nem no trabalho, nem em casa, porque também não há troca, não há harmonia, não há um sentir bem, não há conexão. Então, queremos às vezes, como autoridade de pai e mãe, impor aos filhos o nosso ponto de vista. Mas os filhos, mesmo que saiam de nós, são pessoas, indivíduos diferentes, e até mesmo para filhos diferentes, eles têm experiências de vida diferentes, são pessoas diferentes. Então, a maneira de conectar com cada um deve ser observada. Deve ser observada a parte que nós vamos falar aqui também do perfil comportamental, como ele gosta que fale com ele, qual é a melhor maneira dele captar a mensagem, se ele está tendo entendimento, percepção daquilo que você está falando. Não só por ser criança, né? Por ser criança temos que adequar a linguagem, ao entendimento, mas também a maneira de falar, de chegar àquela informação. O que é importante para o outro, para que o outro se conecte com você. E você escute. Se você não sabe, pergunta. É tão simples, básico, mas não é fácil de fazer não, gente. Porque, como eu falei, se você é uma pessoa prepotente ou está prepotente, não é, mas está pela circunstância, por alguma eventualidade, ou por algum momento, ou por uma intensidade emocional, você vai se fechar no seu ponto de vista e não vai ouvir o outro. Ou se ouve, né? Não leva em consideração. Escuta, né? Mas não ouve. Escuta, mas não ouve. Então não leva em consideração. Então é uma característica, é um sabotador, é um inimigo de um bom relacionamento, a prepotência. Daí vem o orgulho, porque se a pessoa é muito prepotente, ela é orgulhosa, ela não vai assumir o erro, ela vai escutar o outro simplesmente para responder, para fortalecer o ponto de vista. Ou então acredita que é só a verdade dela mesma e impõe a verdade dela. Então, o outro lá, se for uma pessoa também com uma intensidade emocional assim, que tenha, né, uma característica no comportamento, que também tenha uma dominância, ele vai querer exercer também autoridade, então vai haver o conflito. Ou se for uma outra pessoa que está abaixo de você, ou pelo perfil comportamental, ele vai tender a aceitar pelo medo, mas só pelo medo. Você virou as costas, ele vai fazer diferente, ou vai fingir que aceitou e não vai fazer, ou não vai fazer da melhor forma. Então não é uma maneira eficiente de ter relacionamento se você deixar esse sabotador dominar, ou se nem perceber que tem. Porque às vezes, gente, a gente assim, eu sou uma pessoa tão gentil, mas pode ser gentil e pode ser prepotente em algumas situações, em alguma área específica, alguma situação com alguma pessoa, às vezes a pessoa mais próxima no seu relacionamento, que já tem uma proximidade. Então você sente essa intensidade
emocional, ou você já vivenciou situações que você catalogou, classificou que a melhor resposta é essa, e nem abre a sua mente para fazer diferente, para deixar o outro participar, para se conectar com o outro e deixar fluir uma comunicação poderosa. Esse é o primeiro. Vamos ao segundo. O segundo já é quando a pessoa ali, ela já tem assim um egocentrismo. O que é o egocentrismo? É o eu, né? Eu, focado em mim, então tudo é pra mim, o ganho é meu, a visão é minha. Então você não vai dar oportunidades de ver o que o outro deseja. Você vai comandar pelo seu modo, de forma egocêntrica. Não vai haver troca, porque você está focado no que é bom para você. Então, para você aquilo é benefício, você vai utilizar os artifícios que forem para ser uma operação não ganha-ganha, né? Mas manipuladora, para que você tenha o benefício. Então não é bom, porque se não é mútuo, não é bom. Bom para um só, na linha do tempo, no longo prazo, vai prejudicar os relacionamentos, vai prejudicar a harmonia, vai prejudicar o engajamento, o clima do trabalho, vai prejudicar os resultados nos negócios, porque se você entuba um produto do cliente porque é bom para você, às vezes ele fica acuado, ou com medo, ou com pena, ou não entendeu direito, ou se sentiu manipulado ali, você manipulou as palavras para que ele aceite, e depois ele vai se sentir enganado. Então, no longo prazo, isso é muito danoso. Você muitas vezes vai perder o relacionamento, vai perder os negócios por causa de uma visão egocêntrica. Então, o segundo sabotador, ele também é muito prejudicial. E atenção, que nessa pressão do dia a dia, em que o trabalho cobra demais, quer que você faça mais coisas com os recursos que não tem para serem feitos. Então, naquela correria, às vezes nós exigimos muito de nós mesmos, muito dos outros, então com uma visão totalmente na gente. E isso prejudica o relacionamento, prejudica a conexão correta. Vamos então ao terceiro inimigo, o terceiro sabotador, que é ao contrário do egocentrismo, que já é aquela visão focada no outro, aquela pessoa que tem um vício emocional no outro, né? Nas ferramentas coaching nós chamamos até de hospedeiro, né? Porque ele vive na sombra de outra pessoa, por vícios emocionais. Aí ele já está tão acostumado a não querer conflito, a se afastar, tem medo de conflito, ou não quer perder o relacionamento com o outro, que ele cede. Ele cede tanto, ele faz mais do que esforço, né? Ele se machuca nisso aí para manter esse relacionamento, ele se anula. Então, uma pessoa que abre mão do seu ponto de vista, abre mão do que é melhor para si, das suas necessidades em prol do outro, vai conseguir com um esforço até um certo ponto. Chega um momento que isso vai trazer umas consequências mais sérias. Já começa a prejudicar mentalmente, já começa a prejudicar a saúde, já começa a pessoa a não ficar bom para ela no longo prazo, e ela perceber isso e não se sentir bem. E o que vai acontecer? O relacionamento ele não vai ser conectado, ele vai esfriar. Ou vai pelo lado, né? Essa pessoa normalmente não é uma pessoa de embate, então vai ser aquela falsa paz, né? Ou vai ser aquela ameaça velada, né? Lembra da Guerra Fria? Guerra Fria não tinha conflito, durou 40 e tantos anos sem conflito, mas com aquela ameaça velada, cada um do seu lado. Então, a pessoa ela quer tanto agradar o outro que ela vai baixar a guarda por medo, vai ter a falsa sensação de paz, mas ela vai estar só se afastando do conflito. E tem diferença de você ter paz e de você simplesmente se afastar do conflito. Porque ao se afastar do conflito, não é só do conflito que você se afasta, não, é do relacionamento.
pessoal, com seu cônjuge, com seu filho, com seu pai, com sua mãe, com seus amigos que você está dando ali um afastamento, é no seu trabalho, é na conexão com o cliente. Então não é isso, não é paz, isso é afastamento. Então esse entendimento, ele se faz muito necessário, porque não é assim que se consegue paz, evitando conflito, se anulando. E isso causa muito mal. Já tem literatura que diz até que doenças graves vêm dessa pessoa ficar engolindo tanto sapo, tanto desaforo, para evitar conflito, com medo de perda do outro, porque o valor dela está no reconhecimento do outro, então vai engolindo. É um sabotador muito prejudicial. Esse é o terceiro. O quarto sabotador já é a parte da habilidade social, né? Na realidade, a falta da habilidade social de lidar com pessoas. Então, se você tem dificuldade de lidar com pessoas, então assim, você nos relacionamentos, você, por exemplo, é uma pessoa que tem um comportamento não só de lidar por medo, mas das pessoas lidarem com você. Então você é a pessoa que evita falar as coisas com você por medo da sua reação. Ou você não chega nas pessoas para conversar, para saber, se afasta. Então, das duas maneiras, você não está sabendo lidar com as pessoas como deveria, porque não está tendo conexão. Ou você está se afastando, ou as pessoas estão se afastando, evitando você, com medo da sua reação, porque acham que você não se incomoda, ou você não demonstra que você que percebe a outra pessoa, que você se interessa para que ela diga as coisas dela, pelo ponto de vista dela também. Então, isso é inabilidade social. Não está sabendo lidar com as pessoas, né? E isso é muito danoso. Nós somos aqui a era da comunicação. Agora tem comunicação no físico, no digital, na ponta do nosso dedo. Se nós competimos, né, a parte do digital, da internet, tira ainda mais a nossa atenção e ainda tem os relacionamentos em casa. Se nós nos afastamos do relacionamento em casa, se nós, na rede que nós estamos, nós ali não é um grupo que a gente se engaja, se aproxima, a gente vai se afastando das pessoas, vai deixando de exercer essa conexão que é tão fundamental para o ser humano. E isso a gente vai sentir no emocional, vai sentir nos relacionamentos que não vão estar ali fortes, vai sentir nos resultados, no desempenho profissional, porque seja no meio físico, seja no meio digital, há necessidade do engajamento, e isso faz diferença. Então é primordial que se tenha também essa parte da habilidade social, né? Também a questão do conflito constante. Algumas pessoas, alguns alunos me procuram por causa de conflito. Seja conflito de falar com os filhos, que sai uma comunicação violenta, às vezes por experiências de vida, o linguajar, a comunicação, da experiência, a vivência, ficou classificada ali uma reação que não é a melhor. Então há muito embate com o filho, com o marido, pai, mãe. Isso são pessoas que a gente gosta, tem proximidade, então isso nos faz muito mal. E algumas vezes a gente traz do trabalho, pela pressão, já vem com o emocional abalado, ainda tem uma inabilidade de comunicação, e isso gera o conflito, né? Amplia o conflito, porque você já vai com uma intensidade emocional muito maior do que a necessária, não vai com uma comunicação adequada para resolução, aí só vai falar ou vai se calar, não vai ter a conexão. Uma inabilidade social, né? Também bastante grave, que atinge aí as pessoas nossas queridas, atinge às vezes no trabalho. Quando é no trabalho, isso aí fica um clima, nós ficamos 8 horas no trabalho quando é convívio físico, né? Ou mesmo que seja virtual, mas a gente tem aquele coleguismo, aquele engajamento,
precisa ali uma equipe para ter uma equipe comprometida para ter um resultado maior do todo. O engajamento, quando as pessoas estão com atrito, uma puxando o tapete da outra, ou uma com a percepção que estejam fazendo isso com ela, então não tem esse engajamento. Há uma percepção ou há mesmo conflito real. E isso prejudica o desempenho. Prejudica o desempenho individual e, consequentemente, vai gerar efeito e repercussão no time, no grupo também. Então, é uma coisa muito danosa essa parte também, né? Também na liderança. As pessoas que não têm um bom interpessoal, na liderança, ela não é uma pessoa que saiba passar um feedback de maneira construtiva. Ou não passa na frequência correta, ou não passa da forma correta, na abordagem, nas palavras, com a interação, inspirando o outro. Não é aquela pessoa que elogia quando precisa, faz um ajuste com feedback quando precisa também. Não sabe a maneira, né, aquele feedback sanduíche que a gente chama, que é uma maneira de dar feedback de uma forma que a pessoa entenda melhor, que leva de uma maneira a potencializar a pessoa e não ela se sentir destruído com esse feedback. Então, tudo isso é falta de inabilidade social, é falta de lidar com pessoas. Então, se você se identificou em algum desses pontos, amigo, é com você. Você tem que se aprimorar em lidar com as pessoas. E agora eu vou falar questão de lidar com pessoas, de inabilidade social, ou ainda não está desenvolvido o suficiente, sendo com você. Então, a dificuldade de lidar consigo mesmo, essa interação consigo mesmo, esses pensamentos que quando ficam na cabeça com uma frequência, são pensamentos negativos em demasia, muitas críticas, ou críticas em algumas situações determinadas, ou em várias situações, ou frente a alguma pessoa. Mas isso, o que acontece? Você está se massacrando, não está sabendo lidar com você mesmo. Acontece uma situação, você tem esse pensamento: que burro, por que eu fui fazer isso? Como é que eu me meti nisso? Mas que idiota! Gente, isso é comunicação com você. Você está sabendo lidar com você para tirar o seu melhor, para se desenvolver? Ou está se afundando, colocando ali pensamentos negativos? Então, é que você ainda não está desenvolvido emocionalmente na parte de interação com pessoas. E com a pessoa aí, no caso, é você consigo mesmo. Você não está sabendo se comunicar com você, amigo. Se soubesse, você botar você para cima, você fazia um ajuste de modo a contribuir e não afundar mais você. E sabe o que é pior? O negativo não anula o positivo nesse caso do pensamento, não. Ele atrai mais negativo, mais situações. Porque quem reclama, clama por mais dessas situações. Então, mais vezes vai acontecer e mais intensidade você vai colocar na cobrança. E mais tempo, né? Se você não tiver uma mudança acontecendo, uma mudança para saber lidar com pessoas, para saber lidar melhor com o seu emocional, mais tempo para sair dessa situação, desse resultado, desse sentimento, desses pensamentos negativos, tóxicos, que não levam você aos seus objetivos, não levam você a uma satisfação, realização e resultados de alta performance. Ah, Renê, mas eu tenho resultado. Parabéns! Mas se você tem resultado com pensamento negativo, amigo, se você colocasse as emoções a seu favor, trabalhasse os pensamentos construtivos, você ia criar oportunidades, ia fazer outro patamar de resultado. Porque as pessoas extraordinárias, com resultado extraordinário, elas se trabalham, elas se desenvolvem, elas evoluem para usar emoções, comportamentos, para usar todas as ferramentas e recursos a seu favor.
e não se marretam dizendo que é burra, que não sabe como meteu nisso, que não consegue, que não pode. Entende? Como é gigante você ter consciência disso e saber, além de ter consciência disso, saber que tem como sair disso, que existe a solução adequada para você sair disso, que é o fortalecimento emocional, que são as ferramentas de perfil comportamental, que é a expansão da comunicação, para você se comunicar bem com você e também com o outro. Como é gigante isso! Como você vai usar isso em todas as áreas da vida? Porque você vai lidar com você e vai passar através de você para as outras pessoas da sua vida. Então você vai estar transpassando do legado para os seus filhos, transpassando na comunicação com o cliente, transpassando na comunicação com o seu chefe, transpassando na conexão harmoniosa no todo. Então é muito importante saber lidar com pessoas. E você, eu, somos pessoas. Então, tem um outro sabotador, uma outra crítica que atinge algumas pessoas, né? Infelizmente ainda a questão emocional ela não é tão difundida, não. Agora até algumas escolas modernas, fora do Brasil eles desenvolvem um pouco mais o emocional. Mas não era difundida na nossa época de estudo, de escola. Então, muita gente não tem esse emocional trabalhado o suficiente, essa relação com pessoas. Bem-vindo, mestre Fernando! Olá, Salles! Então, isso prejudica muito. Então, tem uma síndrome, que é a síndrome do domingo à noite. E ela acolhe as pessoas que não estão sem ciência do seu propósito. Por que elas caem muito nessa síndrome? Porque como elas não sabem o porquê elas estão fazendo o que estão fazendo, elas fazem aquilo ali se massacrando. Vai trabalhar sem gostar, não gosta das pessoas, não gosta da situação. Ela não vê um propósito maior na sua vida. Então vai sofrendo, já fica rezando lá, ou se reza, né? Porque muitos não têm nem fé. Porque se tivesse fé, não estava nessa situação de sempre querer o depois. Então, não vem o propósito, o significado do que estão fazendo. O que podem melhorar, crescer, contribuir. Não, ela fica ali se arrastando na semana, doida que chega o domingo, porque não gosta do que faz, não gosta das pessoas. Muitas vezes, se for chegar ao fundo, não gosta de si mesmo. Porque não vem o propósito, não vem significado nela, na vida, no que fazem. Então tem essa visão deturpada de si, das pessoas, da situação. E isso é muito grave, tá? Muito grave. Porque prejudica a si mesmo, prejudica os outros, prejudica a qualidade de tudo o que faz, prejudica o próprio crescimento dentro do ambiente em que está. Boa noite, mestre Fernando. Mestre Fernando Hartmann aqui, olha, é uma pessoa aqui de excelência, gente. Tem 46 anos que ele ensina para as pessoas. Ele é professor de yoga, uma pessoa maravilhosa, de conhecimento gigante, e faz com carinho e atenção todos os dias e todas as atividades que ele faz. Então, não é questão do tempo que você faz, é do propósito que está à sua frente para você fazer o que tem que fazer. Mesmo que você faça o seu melhor aonde está, não goste mesmo, aquele trabalho não tem a ver com seus valores, se você faz ali uma análise, um diagnóstico, mas você faz o seu melhor enquanto você está ali para poder fazer algo melhor. Ou crescendo onde você está, ou partindo para novas oportunidades. Mas sempre com propósito, com conhecimento dos seus valores, de você, do seu significado à frente. E também tem a dificuldade de assumir o erro, né? Algumas vezes a pessoa diz, não, eu falo assim, eu falo tudo que eu tenho de errado, que eu faço de errado, minhas características, meus ponto forte é até um pouco mais complexo, né? Mas os errados, esse eu sei de cor. Ah, tá, meu,
dizer que você está se vitimizando ou que você mesmo assume os erros? Quando alguém chega pra você, te dá um feedback negativo, você escuta, ouve, interpreta aquilo ali para analisar em que você pode melhorar com aquele feedback, ou já na hora já justifica, não, eu fiz isso porque o outro fez primeiro, não tinha como fazer diferente. Tá sempre saindo da situação, nunca é para você. Então, se você enxerga os seus erros ou só os seus erros, mas você não enxerga erros e acertos, se você não consegue escutar os feedbacks para melhorar o que está errado, você não está aceitando o erro. Você tem esse vício emocional, você tem esse sabotador, esse inimigo dentro de você, que é não aceitar os erros. E você quer saber, nós somos humanos e todos, inclusive essa aqui também, muitas vezes erramos. E tudo bem, porque a partir do momento que a gente erra e vê o erro, nós temos possibilidade de acerto. Então temos que encarar as pessoas que têm uma conexão conosco e vêm nos dar feedbacks ou nos dar desafios e nos falar por que nós estamos colocando aquele desafio, que acreditam na gente, que acreditam na nossa melhoria. Nós darmos atenção, ouvidos, para podermos melhorar, nos desenvolver, agradecer pela boa vontade da pessoa. Às vezes ainda não está com aquela abordagem maravilhosa de comunicação, mas temos que ir na intenção de ajuda, até passando um pouquinho mais que a comunicação não está tão adequada. Então, assuma que você tem erro, aceite que é uma característica do ser humano. Agora, também não se deixe abater com quem só critica, né? Isso não é um feedback construtivo. E se não for para você, amigo, deixa passar. Deixa passar. Que aquilo ali é o ponto de vista do outro, não é uma pessoa conectada com você. Você não se visualizou naquela situação. A pessoa normalmente já é uma pessoa que reclama de tudo e de todos. Então, se não é para você, deixa passar. Às vezes é uma situação que está, por exemplo, um chefe num desafio muito grande, que passa muitos comandos ao mesmo tempo, que não tem condições de serem feitos naquele tempo, naquele momento, e também não dão um alinhamento, um passo a passo para que o funcionário faça, só cobra. Então aquela cobrança está tão no geral que não é específica para você. Pegue o que for para a sua melhoria, assume o erro e trabalha para melhorar. Mas não abraça o erro geral não, que senão tu cai no poço junto. Fica no generalismo, não põe foco, não põe o específico que é para mudar e, consequentemente, não faz a mudança, a alteração, que é o importante nesse feedback, essa oportunidade de crescimento. Então, encare o feedback como uma oportunidade de crescimento e não como um apontar dos dedos. E aí, gente, gostaram? Se viram nessa situação? Em alguma delas, em muita delas? É isso, porque nós somos seres humanos, nós temos um mecanismo muito complexo. Nós agimos de forma dual. Então, em algumas situações, nós estamos num ponto de vista, por exemplo, de prepotência. Em outra situação, nós já estamos num ponto de vista de negação. Nós não assumimos o erro. A negação, o vício da negação, nada é pra gente, nada é conosco. Tudo é assim mesmo. É assim mesmo. Mas o relacionamento de casal não tá bom. Mas é assim mesmo, casal de muito tempo. Mas a situação no emprego tá tão desgastante. Mas é assim mesmo, trabalho é assim mesmo. Ou seja, não se melhora, não evolui, nega que existe o problema, muito menos que você tem participação no problema. Aí como vai evoluir? Como vai melhorar se você tá
negando que existe. Então, a clareza, o autoconhecimento leva a essa consciência. E a consciência faz você buscar por soluções, por ajuda. Agora, isso aí tem que vir de você. Você tem que dar o primeiro passo para uma ajuda, para crescer, porque nós que nos destinamos aqui a contribuir, a crescer junto, estamos aí na jornada de crescimento também, porque o crescimento ele é constante, ele vai ali, cada degrau que você sobe, mais coisas você tem que aprender, coisas diferentes, ou para atualizar, ou para aprofundar, a mesma coisa aprofundar, ou para expandir, ou para contribuir, ou para fazer maior, um todo maior na sociedade. Então, a cada degrau a gente contribui, a gente cresce, a gente vai junto. E essa determinação e busca de evolução, de desenvolvimento constante faz isso. E saber lidar com as suas emoções, saber lidar com os relacionamentos, tanto interpessoal como intrapessoal, faz toda a diferença. Porque se nós não lidamos com pessoas, não aprofundamos, não nos conectamos, não temos comunicação poderosa, como é que a gente vai conseguir ter uma relação harmoniosa em casa? Como é que a gente vai ter satisfação? Como é que a gente vai ter felicidade se somos um ser social e o relacionamento faz parte? Como vamos inspirar as pessoas no nosso trabalho? Como vamos nos inspirar para fazer o nosso melhor? Conectar na equipe para uma sinergia maior? Não vamos, né? Se a gente não tem o emocional equilibrado, se a gente não bota a nossa emoção a nosso favor, se não gera relacionamentos melhores, relacionamentos poderosos que nos levem ao patamar que nós queremos, seja na nossa vida pessoal, seja no nosso profissional. Pelo contrário, se você continuar fazendo a mesma coisa e essa coisa está te levando a resultados que você sente que não são bons para você, ela tende até a piorar pelo acúmulo de coisas tóxicas, negativas. Então, se você está sentindo que precisa se trabalhar em alguma área, o emocional, a comunicação entre as pessoas, o comportamento, lidar consigo, lidar com o outro, dê o primeiro passo. Existe muitos caminhos, existem ferramentas. Existem ferramentas para você trabalhar a sua parte interna, trabalhar o conjunto das coisas. Mas você precisa dar o primeiro passo. Espero que isso aí tenha agregado para vocês. É um tema de pessoas, é um tema que eu amo muito, né? Porque isso faz muita diferença na minha vida. A cada degrauzinho que eu vou andando, a cada aluno, né, dos 300 alunos aqui, alguns aqui são da mentoria Black, que eu atuei como mentora de inteligência emocional. Outros já fizeram aí perfil comportamental comigo. E a cada pessoa que eu atendo, que eu tenho a honra de participar da jornada, já são mais de 300 alunos que eu participei, que eu contribuí em algum pedacinho da jornada, eu fico muito alegre, muito feliz por ver a evolução. Cada conversa que a gente tem são fichas que eu faço questão de virar, de transformar, porque a mentoria, com as ferramentas poderosas, elas geram transformação, não é apenas um conteúdo. Aqui na internet, nós passamos uma parte, eu passo aqui em torno de 10% do conteúdo, mas a vivência, a experiência com as ferramentas, e mais a mentoria, o acompanhamento, o direcionamento, esse transforma. Então, se você se identificou em alguma dessas situações, aproveitem, gente, aproveite. Além da mentoria individual, eu vou abrir uma turma para esse ano dar um fortalecimento emocional em quem está aí nessa jornada de desenvolvimento, mas ainda ficou aí alguma etapa. E vou fazer uma condição muito diferenciada, porque crescer e contribuir aí está na minha pauta, no meu propósito de vida. Então, espero que vocês tenham gostado. E aí?
Hashtag aqui, gostaram? Hashtag pessoas melhores? Foi? Gostaram? Se identificaram? É um tema gostoso, né, gente? É um tema que não tem como não se identificar. E se você sente aquela situação, se essa situação te doeu, é pra você. Saiba que mesmo que você já tenha trabalhado, ainda tem coisa ali. Eu sou um exemplo disso, tá? Eu fiz toda a jornada aí do coaching, já fiz a PNL, faço perfil comportamental, atuo como mentora e vira e mexe tem uma fichinha ali minha pra cair junto. Porque não é a minha amiga Regiane, minha amiga Regiane aqui fez perfil comportamental comigo. Já trabalhei aí com ela aí quando eu era do banco, uns 10 anos atrás, e agora voltamos a nos encontrar aí na jornada. Fala aí, Regiane, não é bom fazer o perfil comportamental? Não cresce a beça a parte de lidar com pessoas, melhorar relacionamento? É top, gente. É uma ferramenta que eu gostaria de ter conhecido quando eu estava no banco. Olha lá, sim, é uma ferramenta maravilhosa, porque é 40 páginas de informação sobre você, é um software. E eu ainda faço análise com base na minha experiência de vida, profissional. Então, há muita mudança, girar muita chave. Então, se você sente que os sabotadores, que esses inimigos de um bom relacionamento estão ainda agindo em você, tem ponto a desenvolver. Então, se permita desenvolver. É uma permissão, é um passo que você tem que dar primeiro. Eu estou aqui para crescer, contribuir junto. Então, querendo, só vocês fazerem contato e aproveitem essa nova turma, né? Eu vou fazer aí um grupo pequeno, que qualidade faz parte dos meus valores. Então, normalmente eu faço a mentoria individual e agora eu vou fazer em grupo, para atender um pequeno grupo que quer muito, mas o financeiro ainda não permite. Então, vamos evoluir. Vou fazer duas individuais e 8 encontros em conjunto. Mentoria e com acesso ainda na plataforma gravada, material, conteúdo, ferramenta, vai ficar muito top, gente. Então, se vocês têm interesse, sentem que é o momento, sentem que é pra vocês se identificaram nesses sabotadores, venham que isso aí impacta a sua vida de toda forma, porque lidamos com pessoa a todo momento. E uma frase de Simon Sinek que ainda fala o seguinte: quem não entende de pessoas não entende de negócios. Então você vai conseguir desenvolver a você e vai desenvolver os relacionamentos nas pessoas e na capacidade de gerar, criar, fazer negócio, fazer que a sua equipe faça. Bacana! Dúvidas, perguntas, estamos aí no finalmente. Obrigada, uma honra estar aqui com vocês. É uma alegria fazer essa troca, essa contribuição. Primeiro de tudo, a gente vai para a consciência, para poder aí sim vocês se permitirem dar um passo a mais. Então, se permitam, gente. É gigante esse crescimento com as ferramentas emocionais. Ok? Vamos lá? Então, hashtag o seu melhor todo dia. Vai lá, comentem lá, vou postar aqui para quem não viu aqui o bate-papo todo, ou para quem vai assistir no gravado. Comentem, hashtag meu melhor todo dia, hashtag pessoas. Comentem aí, participem, coloquem para fora, se expressem ou façam perguntas que eu respondo também com todo amor e carinho. Todo mundo que já me perguntou aqui, eu tenho certeza, até porque eu faço depois o feedback para ver o resultado que teve. Então, sintam-se aqui abraçados, beijados e até a próxima quarta. E os que forem entrar na turma aqui comigo, né? Mandem mensagem que a gente vai fechar um grupo pequeno, mas que eu vou dar toda a atenção e vai sair com uma mentoria com a mesma carinho e intensidade que eu faço no individual.
E aquele negócio, eu não faço nada pela metade. Então eu vou usar perfil comportamental, ferramenta de coaching, PNL, usar a ferramenta de produtividade, as ferramentas que forem necessárias caso a caso. Não é porque você vai estar em grupo que você vai ter acesso a menos coisa. Vai ter tudo isso por um preço muito menor e com uma sinergia do grupo. E mesmo assim com 2 mentorias individuais. Então, entendam, se posicionem, se permitam e vem comigo aí os que forem o momento, os que quiserem, ó. Beijo, até quarta!